A CNN entra com tudo na cobertura das eleições municipais. Já está no ar, no site da CNN, a página das eleições 2024. Lá você encontra as notícias, análises e serviços mais confiáveis das disputas por todo o país. E também bastidores, artigos exclusivos, vídeos e matérias que vão tirar todas as dúvidas do eleitor antes do voto. Acesse cnnbrasil.com.br/eleições e confira tudo o que preparamos para você. Nosso conteúdo das eleições 2024 também já está disponível em todas as nossas plataformas digitais. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, avalia que a principal tarefa da sigla é enfrentar a extrema-direita e fortalecer a reeleição do presidente Lula. O partido espera crescer nos municípios após 2 eleições consecutivas de queda e o pior resultado em 2020, quando venceu em menos de 200 municípios e não conquistou nenhuma capital. A CNN, Gleisi Hoffmann, disse que, mesmo sendo de âmbito municipal, estas eleições vão refletir principalmente nas grandes cidades, a disputa entre 2 campos opostos, 2 projetos de país. A deputada explica ainda que as campanhas locais vão destacar programas que atendem diretamente à população e investimentos do governo. Zé, a eleição municipal deve antecipar a disputa presidencial de 2026, na sua avaliação? Eu não acho que é antecipar, Leandro, a eleição presidencial. É uma realidade política que permeia todas as disputas políticas do Brasil de hoje e, ousaria dizer, não só no Brasil, no mundo. Houve uma reaglutinação da extrema-direita em plano mundial por uma série de fatores, até por falhas dos setores humanistas, democráticos de esquerda, por forças de um desgaste da democracia representativa, uma série de razões. Mas a extrema-direita se aglutinou muito fortemente e cresce em muitos países de forma inegável. Então, os setores democráticos, humanistas, de esquerda, de centro e às vezes até de direita, precisam combater a extrema-direita. O desapego a direitos conquistados, o desapego ao Estado de Direito, o desapego ao debate democrático limpo, fraterno e duro nos argumentos, a tentativa de aniquilar adversários e não combater ideias, de atingir a imagem das pessoas que falam e não o que ela fala. Isso tudo que essa visão extremista expressa, ela precisa ser combatida em qualquer eleição. Isso não é uma antecipação das eleições presidenciais. Claro, evidentemente, esse grande antagonismo, a meu ver, no Brasil, se representou pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. E isto é, vamos dizer, a simbologia de uma discussão política maior que atinge toda a realidade que nós vivemos hoje no Brasil e que atinge em larga medida a realidade mundial. É um embate que não envolve apenas visões de Estado, mas envolve princípios filosóficos do ponto de vista da convivência entre pessoas. Então, eu acho que isso vai estar dado nessa eleição municipal, sim, em todo o Brasil, quer se queira, quer não se queira. Uma eleição municipal, ela faz parte da política e, como parte da política, ela reproduz o geral em larga medida, embora, claro, vão ter problemas específicos. Então, vai discutir a prefeitura lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai se discutir os aspectos específicos das administrações, etc. Mas o que está subjacente a isso é uma discussão política que toma conta do Brasil e do mundo, que é a defesa da democracia, do Estado de Direito, do respeito ao cidadão, do respeito à pluralidade de ideias, do respeito à tolerância contra aqueles que, repito, pregam a intolerância, pregam o ódio, pregam a negação da paz e a afirmação da violência. Então, esse tipo de situação que me parece vai estar colocada nas eleições, sim. E isto é indiscutivelmente uma situação que é inevitável no processo político das próximas eleições. Caio, a eleição municipal deve antecipar a disputa presidencial de 2026, na sua avaliação? Eu creio que não, embora esse seja o desejo da presidente do Partido dos Trabalhadores, que claramente precisa se alimentar aí do antibolsonarismo para se manter politicamente relevante, né? Aliás, é importante pontuar que a derrocada do PT em âmbito municipal, né,
enfim, essa perda aí, né, de vários cargos em prefeituras contrasta com os fundos públicos, né, financiamento público bilionário que o PT vai ter à sua disposição para fazer a sua propaganda. E é o que tudo indica também, uma propaganda muito enviesada, muito enganosa. Agora eu queria focar nesse aspecto desse rótulo de extrema-direita, porque isso também faz parte da declaração da senhora Gleisi Hoffmann, fez parte da argumentação do Zé, fala do enfrentamento à extrema-direita, que o Zé descreveu aqui como um espectro político que é desapegado a direitos, ao Estado de Direito, que visa aniquilar o adversário e que trabalha com a negação da paz. Ora, se esse de fato fosse o estado das coisas, se existissem grupos políticos e representantes desse tipo de ideologia, eles certamente não estariam habilitados no processo eleitoral. Tá? Então, isso, como vários outros rótulos, não passa de uma narrativa. Qualquer pessoa que defende o liberalismo econômico, que defende a lei e a ordem, por exemplo, com endurecimento de penas, né, ou simplesmente com investimentos em segurança pública, ou respeito aos direitos e garantias fundamentais, né, sem o avanço de um poder sobre o outro, qualquer pessoa está sendo enquadrada aí na extrema-direita. Tanto que é um desafio aqui. Quem são os candidatos da extrema-direita na eleição de São Paulo? Certo? E ainda assim, a gente vai ver esse nome ser repetido à exaustão, porque isso é só mais um rótulo político completamente divorciado da realidade dos fatos. O que existe, com certeza, é uma direita convicta. Agora, mesmo em se tratando do governo anterior, a não ser que alguém acredite de fato que ele estava implicado numa tentativa real de golpe de Estado, né, e a gente considera que 8 de janeiro foi o golpe de Estado mais sui generis da história, sem apoio institucional, sem armas, enfim, sem liderança constituída e tudo isso que a gente já debateu aqui várias vezes, vamos pensar o seguinte, ora, qual foi a minoria que foi perseguida durante os governos atribuídos à extrema-direita? Né? Houve perseguição física ou judicial a isso? Qual foi o desrespeito ao Estado de Direito? Qual adversário político que foi aniquilado? Na verdade, o que a gente vê nesse governo, sim, é uma luta muito ampla contra o bolsonarismo, inclusive que migrou para o que se chama, que a Transparência Internacional chama de judiciário de coalizão, onde você tem até ministros das altas cortes falando em enfrentamento ao bolsonarismo, esse tipo de coisa. Então, parece mais uma história, mais uma daquelas situações em xingues do que você é, acuses do que você faz. Zé, essa questão não é meramente partidária, já que o eleitor está preocupado com o rumo da cidade e não com a eleição de 2026? A cidade está no país e o país está no mundo. Eu não posso só me preocupar com o problema local sem entender o que está dentro da realidade que envolve a cidade. São coisas que se interligam, né? A esquerda tem vários matizes. Eu tenho a extrema esquerda, eu tenho uma esquerda que não é tão extrema, tenho uma esquerda democrática, etc. Como eu tenho a direita com vários matizes. Um liberal puro, vamos chamar assim, ele não é uma extrema direita, ele é direita, né? Houve sempre enfrentamento de liberais com o fascismo, com o nazismo. Já o neoliberalismo, ele tem, como se estuda hoje, uma certa relação com o autoritarismo, como provam as obras dos neoliberais, como Hayek, por exemplo, que defendia Pinochet, ou como outros também defendiam estudos autoritários e diziam até que o fascismo era algo necessário para recompor a ordem social. Então, a direita tem matizes também. Eu estou falando da extrema-direita, como isso é extrema-esquerda, né? Essa extrema-direita tem uma identidade política muito clara e afirmada em várias questões que eu há pouco mencionei. E isso está no debate mundial, né? Isso é estudado pelos cientistas políticos e isso é uma realidade que não se pode negar. Caio, o eleitor está preocupado com 2026, na sua avaliação? Certamente, mas existe a preocupação premente que é com a eleição municipal, como você bem colocou, tem questões aí locais
que acabam, de certa forma, superando o contexto nacional. E a gente percebe que o sucesso, por exemplo, do lulopetismo, né, em âmbito federal, com a eleição de senadores e uma grande bancada de deputados, não se reflete aí na administração dos municípios. Agora, falando sobre extrema-direita, um dos adjetivos que o Zé Eduardo usou para qualificá-la é de antidemocrática. Eu acho que, se for para qualificar alguma coisa de extremo, né, em excesso, né, de uma forma pejorativa, vamos falar em quem admite a violência como método político. Aí é fácil de você enquadrar tanto o espectro mais radical da direita quanto da esquerda, inclusive pontos de contato entre eles. Mas eu fico um questionamento aqui para o nosso telespectador. Vocês já viram alguma manchete num grande periódico ou um grande telejornal falar da extrema esquerda? Pesquisem a incidência desses termos. Ou seja, isso é mais um rótulo que a esquerda usa justamente para demonizar quem pensa diferente dela.